Para uma esposa que cuida de um marido doente, o silêncio é um inimigo. A gente aprende a medir a vida pelo som de uma respiração, pelo clique de uma colher batendo no prato, pelo murmúrio da televisão ligada no quarto. Por 2 anos, desde que o meu Antônio sofreu o maldito derrame, eu vivi numa sinfonia de pequenos ruídos que me diziam que ele estava ali, que ele estava seguro. O dia em que a minha vizinha me contou o que acontecia no silêncio da minha ausência foi o dia em que eu descobri que o meu verdadeiro inimigo não era a doença do meu marido, mas a saúde da alma do meu próprio filho. Meu nome é Maria Francisca, mas todos me conhecem como Dona Maria. Tenho 70 anos e por 45 deles fui a esposa feliz do meu Antônio. Ele era carpinteiro, um homem de mãos grossas e risada fácil, que construiu com as próprias mãos a casa em que vivemos e a família que criamos. Tivemos um filho, o Ricardo, nosso maior orgulho. A nossa vida era simples, feita de trabalho, de almoços de domingo e de uma cumplicidade que eu achava que duraria para sempre. Mas a vida, às vezes, vira à mesa sem aviso. Há 2 anos, numa manhã de sábado, o Antônio caiu no quintal. Um acidente vascular cerebral, o tal do AVC. Os médicos salvaram a vida dele, mas o meu Antônio vibrante, o meu contador de piadas, se foi para sempre. No lugar dele, ficou um homem preso em seu próprio corpo, deitado numa cama, incapaz de falar, de se mover, de se alimentar sozinho. Um homem cujos olhos, ainda cheios de inteligência, eram a única janela para a sua alma aprisionada. A minha vida se transformou na dele. Virei cuidadora em tempo integral. Aprendi a dar banho no leito, a trocar fraldas, a fazer a fisioterapia que a moça do posto de saúde me ensinou. Minhas idas à igreja, minhas conversas com as amigas, tudo acabou. O meu mundo encolheu e passou a caber nos 4 cantos do quarto do meu marido. Eu não reclamava. O amor, para mim, sempre foi sinônimo de cuidado. O meu filho, o Ricardo, e a minha nora, a Simone, foram, a princípio, o meu grande apoio. Eles moram perto e, no começo, se revezavam para me ajudar. Mas, com o tempo, a vida deles, o trabalho, os próprios compromissos foram se tornando mais urgentes e a ajuda cada vez mais rara. Foi a Simone quem veio com a ideia que, na época, me pareceu um gesto de amor. Sogra, a senhora está se acabando. A senhora precisa de um respiro, de um tempo para si. Pelo menos 2 vezes por semana, a senhora precisa sair um pouco. Vá ao seu grupo de oração na igreja, vá tomar um café com as suas amigas. Deixe o papai com a gente. A gente cuida dele com todo o carinho. Ele não vai ficar sozinho nem por 1 minuto. Eu relutei. A culpa de deixar o meu Antônio, mesmo que por algumas horas, era imensa. Mas eu estava no meu limite, exausta física e emocionalmente. E eles insistiram tanto. O Ricardo me olhou nos olhos e disse: "Mãe, confia na gente. O pai é a nossa responsabilidade também." E eu confiei. Comecei a sair 2 vezes por semana. Às terças, eu ia ao meu grupo de oração. Às quintas, ia a um café com 2 amigas antigas. Eram apenas 3 horas de ausência. 3 pequenas horas para eu poder ser a Maria de novo, não apenas a cuidadora do Antônio. E em cada uma dessas saídas eu ia com o coração apertado, mas com a alma agradecida pela bondade do meu filho e da minha nora. Eu ligava no meio da tarde. "E então, meu filho, tudo bem por aí?" E ele sempre respondia: "Tudo ótimo, mãe. O pai está um anjo. Dormiu o tempo todo. Aproveite a sua saída. A senhora merece." Eu voltava para casa e os encontrava na sala, assistindo à televisão. O Antônio no quarto parecia tranquilo. A casa estava em ordem. E eu, com a minha fé ingênua, agradecia a Deus pela família que tinha. Até a última quinta-feira. Eu voltei do meu café com as amigas um pouco mais cedo. Ao me aproximar do meu portão, vi a minha vizinha da casa ao lado, a Dona Teresa, me esperando. A Teresa é uma viúva quieta, que raramente sai. Nós nos cumprimentávamos com um aceno de cabeça, nada mais. Por isso, a presença dela ali, com uma expressão de urgência no rosto, me deixou intrigada. "Dona Maria, boa tarde", ela disse, a voz baixa, nervosa. "Me desculpe incomodar, mas eu preciso muito lhe contar uma coisa. Mas a senhora precisa me prometer que não vai dizer que fui eu. O seu filho, ele me dá medo." O meu sangue gelou. "O
que foi, Teresa? Pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa com o meu Antônio? Com ele não, quer dizer. Eu não sei, ela gaguejou. É que, Dona Maria, a janela do meu quarto de costura, lá em cima, dá bem para a janela do quarto do seu marido. Assenti, sem entender. E eu tenho visto uma coisa que está me tirando o sono. Ela continuou, olhando para os lados, como se com medo de ser ouvida. Acontece toda vez que a senhora sai, às terças e às quintas. O que acontece, Teresa? Insisti, o coração já martelando no peito. 10 minutos depois que o carro da senhora some na esquina, o carro do seu filho e da sua nora sai também. Eles vão embora, Dona Maria. Fiquei olhando para ela, tentando processar as palavras. Vão embora? Mas... e o meu Antônio? Os olhos da Teresa se encheram de lágrimas. Ele fica sozinho, minha amiga. Sozinho. A janela do quarto dele fica aberta. E eu o vejo deitado na cama, imóvel, apenas olhando para o teto. Ninguém entra. Ninguém sai. A casa fica num silêncio de morte. Por horas. Eles só voltam uns 15, 20 minutos antes da hora da senhora chegar. As palavras dela caíram sobre mim como pedras. A imagem do meu Antônio, o meu homem, tão forte um dia, agora completamente indefeso, abandonado, sozinho por horas, incapaz de pedir um copo d'água, incapaz de chamar por ajuda se passasse mal. A dor foi tão aguda, tão violenta, que me apoiei no muro para não cair. Eles o deixavam sozinho, o filho dele. A promessa de cuidar com todo o carinho era uma mentira. A minha folga, o meu respiro, era o tempo que eles usavam para se livrar do fardo e viver as suas próprias vidas. A minha gratidão por eles era, na verdade, uma piada de mau gosto. Obrigada, Teresa, consegui dizer, a voz um fiapo. Obrigada pela sua coragem. Não se preocupe, o seu nome não vai aparecer nisso. Entrei em casa. E como a Teresa disse, lá estavam eles, o Ricardo e a Simone, sentados no meu sofá, assistindo a um programa de comédia na televisão. Oi, mãe, já voltou? O Ricardo disse, sorrindo, sem tirar os olhos da tela. Foi boa a sua saída? O pai foi um anjo, dormiu o tempo todo, não deu trabalho nenhum. A mentira, dita com uma naturalidade que me deu náuseas. Olhei para o meu filho, o menino que eu criei para ser um homem de bem, e vi um monstro de egoísmo, capaz de abandonar o próprio pai doente por conveniência. Eu não disse nada, apenas assenti com a cabeça e fui para o quarto para ver o meu Antônio. Ele estava como sempre, dormindo serenamente. O seu rosto tranquilo desmentia o horror da situação. Dei um beijo na testa dele, e a minha lágrima, uma única e pesada lágrima de fúria e de dor, caiu em sua pele. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na poltrona ao lado da cama dele, apenas ouvindo o som da sua respiração. O som que antes era a minha paz, agora era o som da sua vulnerabilidade. Eu não podia confrontá-los. Eles negariam. Diriam que a Teresa era uma velha fofoqueira que estava inventando coisas. E a minha vizinha, com medo, se calaria. Eu não tinha provas. Tinha apenas a palavra de uma amiga e a certeza esmagadora no meu coração. E eu sabia que precisava de mais. Eu precisava ver. Eu precisava que o mundo visse. E ali, no silêncio do quarto, enquanto a cidade dormia, um plano começou a se formar na minha mente. Um plano arriscado, doloroso, mas necessário. Eu precisava expor a crueldade deles. E para isso, eu teria que criar a minha própria janela indiscreta. A noite que se seguiu à revelação da minha vizinha foi a mais longa e escura da minha vida. Eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona ao lado da cama do meu Antônio, ouvindo o som suave da sua respiração, e cada inspiração dele era uma facada no meu peito. Eu o imaginava ali, sozinho, por horas, os olhos abertos, talvez assustado, talvez sentindo dor, sem ninguém para segurar a sua mão, sem ninguém para lhe dar um pingo de conforto. A imagem era uma tortura. E a raiva que eu sentia do meu próprio filho era uma brasa que queimava a minha alma. Uma raiva fria, silenciosa, mas mais poderosa do que qualquer grito. Eu sabia que precisava de provas.
A palavra da Teresa, por mais honesta que fosse, seria esmagada pela negação furiosa do Ricardo e da Simone. Eles me pintariam como uma velha caduca e a minha vizinha como uma fofoqueira mal-intencionada. Eu precisava de algo irrefutável. Na manhã seguinte, bati na porta da Teresa. Ela me recebeu com os olhos cheios de preocupação. Teresa, eu pensei a noite toda. Você me disse a verdade e eu acredito em você. Mas eu preciso que eles se revelem. Eu preciso de uma prova que cale a boca deles para sempre. E como vamos fazer isso, minha amiga? Ela perguntou, a voz baixa. Eu não sei direito, confessei. Eu só vejo essas coisas em novela, câmeras escondidas, essas coisas. Mas eu não entendo nada disso. Foi aí que um anjo apareceu na forma da neta da Teresa, a Lia, uma moça de 20 anos, estudante de publicidade, que tinha vindo passar o fim de semana com a avó. Ela ouviu a nossa conversa e, com a praticidade da sua geração, disse: Vó, Dona Maria, isso é a coisa mais fácil do mundo. A gente compra uma pela internet. Tem umas que são disfarçadas de relógio, de carregador de celular. Ninguém nunca vai descobrir. Eu ajudo a senhora a escolher e a instalar. Naquele momento, eu senti uma ponta de esperança. Com a ajuda da Lia, sentamos em frente ao computador dela e, em menos de meia hora, encontramos a armadilha perfeita. Um pequeno relógio digital, de aparência moderna e inofensiva, mas que continha uma microcâmera que gravava em alta definição e transmitia as imagens ao vivo para um aplicativo de celular. A Lia fez a compra com o cartão dela e eu lhe dei o dinheiro. A entrega expressa chegaria na segunda-feira. Os dias de espera foram um tormento. Eu tive que continuar com a minha farsa. Tive que sorrir para a Simone, que conversar com o Ricardo, que agradecer a ajuda deles. Cada palavra de gratidão que saía da minha boca era um veneno que eu mesma tinha que engolir. Eles, alheios a tudo, continuavam a sua performance de filhos dedicados. Na segunda-feira, a pequena caixa chegou. A Lia, com sua agilidade, configurou tudo no meu celular em poucos minutos. Prontinho, Dona Maria. É só colocar o relógio no quarto, virado para a cama do seu Antônio. E quando a senhora quiser ver, é só abrir este aplicativo aqui. Pode até gravar. A armadilha estava pronta. Agora, eu só precisava esperar o próximo dia de caça. A terça-feira, o dia do meu grupo de oração. Na terça, meu coração parecia uma escola de samba na avenida. A ansiedade era tanta que minhas mãos tremiam. O Ricardo e a Simone chegaram pontualmente, às 14h. E então, mãe? Pronta para a sua saída? Pode ir tranquila, viu? A gente fica de olho no pai, disse a Simone, com um sorriso que agora me dava nojo. Eu sei, minha filha. Obrigada, respondi, a voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Enquanto eles se ajeitavam na sala, eu fui ao quarto do Antônio, com o pequeno relógio espião na mão. Meu velho, vou dar uma saída, mas já volto, eu disse a ele, como sempre fazia. Vou deixar este relógio novo aqui na sua cabeceira, para a gente não perder a hora do seu remédio. Coloquei o relógio sobre o criado mudo, com a lente da câmera apontada diretamente para a cama dele, com uma visão panorâmica do quarto e da porta. Dei um beijo na testa dele, que me olhou com seus olhos cheios de um entendimento silencioso, e saí. Estou indo, crianças. Até mais tarde, eu disse da porta. Mas eu não fui para a igreja. Assim que o meu carro virou a esquina, dei a volta no quarteirão e estacionei na rua de trás. Fui a pé até a casa da Teresa e entrei pela porta dos fundos, que ela deixou aberta para mim. A Lia já me esperava na sala, com o meu celular na mão, o aplicativo da câmera já aberto. Eles ainda estão aí, Dona Maria, ela sussurrou. Sentamo-nos no sofá, como duas generais na sua tenda de guerra, olhando para a pequena tela. A imagem do quarto do meu Antônio era nítida. Ele estava deitado, imóvel, como sempre. Vimos a Simone entrar no quarto, olhar para ele com fastio, fechar um pouco as cortinas, achando que estava escondendo algo. Mal sabia ela que a testemunha principal estava dentro do quarto, e sair, fechando a porta. 10 minutos se passaram, e então ouvimos da rua o som do motor do carro do Ricardo. Olhamos pela janela da sala da Teresa e vimos o carro dele saindo da minha garagem. Eles olharam para os dois lados da rua e aceleraram, desaparecendo na esquina. Eles tinham ido embora. Os desgraçados...
A Teresa murmurou ao meu lado. Com o coração na boca, eu voltei o meu olhar para a tela do celular, para a imagem do quarto do meu marido. E o que eu vi em seguida foi a prova silenciosa e cruel da maldade deles. O quarto estava vazio, a porta fechada, e o meu Antônio, ali, deitado, sozinho, completamente sozinho. Os minutos se arrastavam na tela, e nada acontecia. 10 minutos, 20, meia hora, 1 hora. O quarto era uma fotografia de abandono. E o meu marido? Ele não dormia, como o Ricardo sempre me dizia. Os olhos dele estavam abertos, e ele olhava para o teto, para a porta, para a janela. Ele esperava, completamente lúcido, consciente da sua solidão e do seu desamparo. Vi quando ele tentou, com um esforço sobre-humano, mover a mão direita. Vi o gemido mudo que a boca dele formou. Ele estava com sede, com dor, precisava de ajuda, e não havia ninguém. Grave isso, Lia, grave tudo, eu pedi, a voz embargada pelo choro que eu não podia me permitir. Ficamos ali, às 3, por quase 2 horas e meia, assistindo àquela tortura silenciosa. O meu marido, o homem da minha vida, abandonado como um objeto inútil pelo próprio filho. Aquelas imagens eram a prova que eu precisava, mas também eram a minha sentença. A certeza de que a minha família, como eu a conhecia, tinha acabado para sempre. Às 4h40, 15 minutos antes do meu horário habitual de retorno, o som do carro deles na garagem. Olhamos pela janela. O Ricardo e a Simone desceram apressados, com sacolas de compras de uma loja chique do centro. Entraram em casa correndo. Na tela do celular, vimos a porta do quarto se abrir. A Simone entrou, acendeu a luz e disse, a voz dela perfeitamente audível pelo microfone do relógio: "Pronto, sogrinho, a Cinderela já pode voltar para o baile. A bruxa má já está quase chegando." E ela riu. Uma risada fria, debochada. Aquilo foi a última gota. A raiva que eu senti foi tão intensa, tão pura, que secou as minhas lágrimas e me encheu de uma força que eu não sabia que tinha. Desliguei a gravação. Agradeci a Teresa e a Lia, com uma promessa de que a justiça seria feita. E voltei para a minha casa. Entrei e os encontrei na sala, de novo, assistindo à televisão. "Oi, mãe, foi boa a oração?" A Simone perguntou, com um cinismo que agora me era ensurdecedor. "Foi maravilhosa, minha filha", respondi, com um sorriso que não alcançava os olhos. Conversei muito com Deus, e ele me deu umas respostas muito esclarecedoras. Eles não entenderam, mas entenderiam. Ah, se entenderiam. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu salvei o vídeo no meu computador e enviei por e-mail para o meu sobrinho, o filho da minha irmã, que era advogado em outra cidade. No assunto do e-mail, eu escrevi apenas 3 palavras: justiça para o Antônio. A armadilha tinha funcionado, a prova estava segura e o julgamento, eu sabia, estava prestes a começar. Aquele e-mail, enviado na calada da noite com o título Justiça para o Antônio, foi a minha declaração de guerra. Eu tinha atravessado o meu rio de dor e de lágrimas e chegado à outra margem, a margem da ação. A mulher que chorava tinha dado lugar à mulher que lutava. Meu sobrinho, o Fernando, me ligou na manhã seguinte, antes mesmo do sol raiar por completo. Ele é filho da minha irmã mais nova, um advogado criminalista na capital, um rapaz sério e de um coração imenso. A voz dele no telefone era uma mistura de incredulidade e fúria. "Tia Maria, eu vi o vídeo. Eu vi umas 10 vezes porque não conseguia acreditar. Pelo amor de Deus, me diga que isso é uma montagem, uma brincadeira de mau gosto. Eu queria que fosse meu filho. Eu juro que queria", respondi, a voz cansada, mas firme. Eles abandonaram o tio Antônio. E aquela mulher, a Simone, o que foi que ela disse no final? A bruxa má? Tia, isso não é apenas imoral, isso é um crime, abandono de incapaz. A senhora tem noção da gravidade disso? Eu tenho, Fernando, é por isso que eu te chamei. Eu não quero vingança, eu quero justiça. E acima de tudo, eu quero proteger o meu marido. Eu preciso tirar o meu Antônio das mãos desses monstros. E nós vamos, ele disse, a voz agora a de um advogado traçando a estratégia. Fique calma,
Não fale nada com eles. Haja normalmente. Eu estou pegando o primeiro voo para aí. Chego hoje à tarde. E quando eu chegar, nós vamos resolver isso do nosso jeito. A chegada do Fernando, no final daquele dia, foi como a chegada da cavalaria. A sua presença, a sua calma profissional, a sua indignação genuína, tudo isso me deu a força de que eu precisava para a batalha final. Ele assistiu ao vídeo de novo, desta vez comigo, e a cada minuto de silêncio no quarto do meu marido, eu via a raiva nos olhos do meu sobrinho se aprofundar. O plano deles é óbvio, tia, ele disse desligando o tablet. Eles querem que a senhora se esgote, querem que a senhora adoeça de tanto cuidar do tio Antônio, para que possam assumir o controle, declará-la incapaz também, e colocar as mãos na casa e na aposentadoria de vocês. O abandono dele é só uma parte de um plano maior. As palavras dele, tão duras, faziam um sentido terrível. E o que faremos, Fernando? Nós vamos virar o jogo. Vamos usar a arma que eles nos deram, a prova do crime deles. E vamos fazer uma proposta que eles não poderão recusar. O confronto será na próxima quinta-feira, o outro dia de folga da senhora. E ele me explicou o plano, passo a passo. Era um plano frio, calculado e brilhante. Na quinta-feira, meu coração voltava a ser um tambor desgovernado. Mas, desta vez, não era só de ansiedade. Era de expectativa. O Fernando chegou cedo. Ele trazia consigo uma pasta de couro, cheia de documentos que ele tinha preparado. Está pronta, tia? Estou pronta, meu filho. Às 14h, como um relógio, o Ricardo e a Simone chegaram. Eles entraram sorridentes, prontos para a sua tarde de liberdade. Oi, mãe! Pronta para a sua folga? Hoje o dia está lindo para um passeio, disse o Ricardo. Mas o sorriso dele morreu quando ele viu o Fernando sentado na minha poltrona, com a pasta de couro sobre o colo, encarando-os com uma expressão gélida. Fernando, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou surpreso e subitamente desconfortável. Olá, Ricardo, Simone, meu sobrinho cumprimentou sem se levantar. Eu vim a pedido da minha tia. Nós temos um assunto muito sério para tratar com vocês. Por favor, sentem-se. Eles se olharam confusos e desconfiados, mas se sentaram no sofá, em frente a nós. A sua mãe, minha tia Maria, me chamou aqui para discutir um assunto de família. Fernando começou, com a sua voz de advogado no tribunal. O assunto é o cuidado, ou melhor, a completa falta de cuidado que vocês têm dedicado ao meu tio Antônio durante as folgas que vocês tão generosamente oferecem a ela. O rosto do Ricardo se fechou. Do que você está falando, Fernando? A gente cuida do meu pai com todo o carinho do mundo. Mãe, que história é essa? A Simone assumiu o papel de vítima. Eu não acredito que a senhora está fazendo isso, sogra. Depois de tudo que a gente faz para te ajudar. Chamou seu sobrinho para nos acusar de quê? De não sermos bons o suficiente? Eu permaneci em silêncio. Apenas os observei se afundarem na própria mentira. Carinho! Fernando repetiu a palavra, com um desprezo evidente. Deixar um homem doente, que não pode se mover nem falar, completamente sozinho por quase 3 horas, vocês chamam de carinho? Isso é uma calúnia, gritou o Ricardo, levantando-se. Quem te disse uma mentira dessas? Foi aquela velha fofoqueira da Teresa? Eu vou acabar com ela. Sente-se, Ricardo, Fernando ordenou, a voz subindo uma oitava. A testemunha não é a dona Teresa. A testemunha é mais tecnológica. Eu me levantei. Fui até a estante e peguei o meu tablet. Voltei, parei em frente a eles e, sem dizer uma palavra, apertei o play. A cena do quarto do meu marido apareceu na tela. A imagem deles entrando, fechando a cortina e saindo. Depois, as horas de silêncio do meu Antônio sozinho, de olhos abertos. A cor foi sumindo do rosto deles. O queixo da Simone começou a tremer. O Ricardo olhava para a tela, paralisado, a respiração suspensa. E então veio o áudio. O som da porta se abrindo no final da tarde e a voz clara e debochada da Simone. Pronto, sogrinho. A Cinderela já pode voltar para o baile. A bruxa má já está quase chegando. O Ricardo fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. A Simone soltou um gemido baixo, de puro horror. Eles estavam acabados. Pegos na sua própria crueldade, desmascarados pela sua própria voz. Desliguei o tablet. O que vocês acabaram de ver?
disse o Fernando pegando a pasta do seu colo. Chama-se prova. Prova de um crime. Abandono de incapaz, previsto no artigo 133 do Código Penal. A pena é de 6 meses a 3 anos de detenção. E, considerando a condição do meu tio, e o fato de que os responsáveis eram o próprio filho e a nora, a situação de vocês é indefensável. Ele abriu a pasta. A minha tia, a vítima principal junto com o meu tio, não quer ver o próprio filho na cadeia. Ela é uma mulher boa, muito melhor do que vocês merecem. Então, ela está oferecendo a vocês uma única alternativa para evitar que eu saia daqui e vá direto para a delegacia com este vídeo. Ele tirou 2 documentos da pasta e os colocou sobre a mesa de centro. Este é um acordo extrajudicial. Nele, vocês 2 admitem a conduta negligente. Em troca do silêncio da minha tia, vocês concordarão com 3 condições, inegociáveis. Primeira, ele continuou, vocês vão me entregar agora as chaves da casa da sua mãe. Vocês estão proibidos de entrar aqui novamente sem a presença e a permissão expressa dela. Acabou a ajuda. Segunda, vocês vão assinar esta declaração, abdicando de qualquer futura pretensão de serem curadores ou responsáveis legais pelo patrimônio ou pela saúde do meu tio Antônio. Vocês provaram que não são dignos dessa confiança. E terceira, e mais importante, ele disse, o olhar duro fixo no meu filho. O seu pai precisa de cuidados profissionais, e você, como filho, tem a obrigação de prover isso. A partir do próximo mês, você depositará, todo dia 5, a quantia de R$3.000 numa conta nova que abriremos para o seu pai. Esse dinheiro será usado para contratar uma cuidadora profissional em tempo integral. A sua obrigação de filho, que você abandonou por egoísmo, agora será paga em dinheiro. É isso, ou a prisão. A escolha é de vocês. Eles ficaram ali, em silêncio, completamente destruídos. Não havia argumento. Não havia defesa. Apenas a humilhação nua e crua. O Ricardo, com as mãos tremendo, pegou a caneta que o Fernando ofereceu. Ele assinou, sem dizer uma palavra. Depois, a Simone, chorando baixinho, assinou também. As chaves, disse o Fernando. O Ricardo tirou o chaveiro do bolso, retirou a cópia da chave da minha casa e a colocou sobre a mesa. Podem ir agora, eu disse, a minha primeira e única frase naquela confrontação. Eles se levantaram e saíram da minha casa como 2 fantasmas, como 2 estranhos. Quando a porta se fechou, eu desabei no sofá. A força que me manteve de pé se foi, e a exaustão tomou conta. O acerto de contas tinha sido feito. A justiça para o meu Antônio tinha começado. Eu tinha retomado o controle, tinha protegido o meu marido. Mas, no processo, eu tinha perdido o meu filho para sempre. A vitória, eu percebi, tinha o gosto amargo e solitário das cinzas. Nos dias que se seguiram ao acerto de contas, a minha casa se tornou um território estrangeiro. O silêncio, antes preenchido pela minha angústia e pelo som da televisão que o Ricardo e a Simone assistiam, agora era diferente. Era um silêncio de vazio. A ausência do meu filho, mesmo daquele filho negligente, era um fantasma que assombrava cada cômodo. Eu tinha vencido a guerra pela segurança do meu Antônio, mas a vitória me deixou com as mãos cheias de cinzas. O Fernando, meu sobrinho, foi a minha rocha. Ele ficou comigo por mais uma semana, ajudando-me a colocar em prática a nova ordem. A primeira e mais urgente tarefa era encontrar uma cuidadora profissional para o Antônio. Tia, a senhora precisa de alguém de confiança, mas também de alguém que não seja da família, ele me aconselhou com sua sabedoria de advogado. Alguém que tenha um compromisso profissional, não emocional. Isso vai proteger a senhora e garantir o melhor cuidado para o tio Antônio. Ele me ajudou a contatar uma agência especializada. E depois de algumas entrevistas, nós a encontramos. O nome dela era Lúcia. Uma senhora na faixa dos 50 anos, com um rosto sereno, mãos firmes e um currículo impecável. Ela não era uma ajudante, era uma profissional da saúde com cursos de enfermagem e anos de experiência com pacientes acamados. A chegada da Lúcia na minha casa foi o verdadeiro começo da minha nova vida. No primeiro dia, eu a observei, apreensiva, enquanto ela assumia a rotina do Antônio com uma competência que me deixou maravilhada.
A forma como ela o movia na cama para evitar feridas, a paciência com que lhe dava a comida na sonda, a maneira como conversava com ele, mesmo que ele não pudesse responder. Seu Antônio, agora é hora do nosso banho de sol na varanda. O que o senhor me diz? Ela falava com ele, com um carinho respeitoso. Pela primeira vez em 2 anos, eu não era a única responsável por cada respiração do meu marido. Havia outra pessoa, forte e capaz, dividindo o fardo comigo. E, com essa divisão, uma porta se abriu para mim, a porta da liberdade. Uma liberdade que, a princípio, me assustou. O que eu faria com o meu tempo? Por 2 anos, a minha identidade foi a de cuidadora do Antônio. Minhas mãos, minha mente, meu coração, tudo estava ocupado por essa tarefa. Agora, com a Lúcia assumindo o turno do dia, eu me vi com horas e horas de um vazio que eu não sabia como preencher. Foi a Teresa, minha vizinha e agora amiga fiel, quem me puxou para fora do casulo. Maria, você não pode se enterrar viva dentro dessa casa, ela me disse, numa tarde em que me encontrou na varanda, apenas olhando para a rua. O seu Antônio está sendo bem cuidado, melhor do que nunca. Agora você precisa cuidar de si mesma. Lembra do seu grupo de oração? Da dona Elza, da dona Nair? Elas vivem perguntando por você. A ideia me apavorou. Voltar para o mundo? Enfrentar os olhares curiosos, as perguntas sussurradas? Eu sabia que a história do que aconteceu com o meu filho já devia ter se espalhado pelo bairro, mas a Teresa insistiu. E na terça-feira seguinte, com o coração na boca, eu fui. Entrei na pequena sala nos fundos da igreja e, como eu temia, todas as minhas antigas amigas se viraram para mim. Mas nos olhos delas eu não vi julgamento, nem pena. Vi carinho, saudade. Maria, que bom te ver, minha amiga. A dona Elza, a líder do grupo, disse, vindo me dar um abraço. Ficamos sabendo do que aconteceu e nós estamos aqui, rezando por você e pelo seu Antônio. Você é uma mulher de uma força que nem imagina. Naquele abraço, naquele círculo de mulheres simples e de fé, eu me senti acolhida. E percebi que, enquanto eu me isolava na minha dor, havia uma rede de afeto à minha espera. A minha folga de terça-feira, que antes era uma desculpa para a negligência do meu filho, agora se tornou o meu compromisso real com a minha própria cura. A nova rotina financeira também começou, fria e impessoal. No 5º dia útil do mês, verifiquei o extrato da nova conta que abrimos para o Antônio. E lá estava, o depósito de R$3.000, a assinatura eletrônica do meu filho, o Ricardo. Não houve um telefonema, não houve um pedido de desculpas, apenas o cumprimento silencioso e ressentido de uma obrigação legal. Aquela transferência mensal era o único elo que ainda nos unia, um elo de dinheiro e de vergonha. Enquanto isso, em casa, algo milagroso começou a acontecer. Com os cuidados profissionais da Lúcia, o meu Antônio começou a melhorar. Não eram grandes coisas. Eram pequenos detalhes que só o meu coração de esposa podia notar. A expressão nos olhos dele parecia mais alerta. A fisioterapia constante diminuiu a rigidez dos seus membros. E um dia, a Lúcia me chamou no quarto animada. Dona Maria, venha ver, o seu Antônio. Eu estava conversando com ele e ele apertou a minha mão. Ele apertou de leve, mas foi de propósito. Eu senti. Corri para a cama dele. Segurei a sua mão. A mesma mão forte que um dia construiu a nossa casa. Meu velho, é você? Se estiver me ouvindo, aperta a minha mão. E eu senti. Um aperto fraco, quase imperceptível, mas inegável. A minha esperança, que andava tão adormecida, despertou com a força de um trovão. Meu Antônio ainda estava ali, lutando, se comunicando. A decisão que eu tomei não tinha apenas garantido a segurança dele, tinha lhe dado a chance de melhorar. A paz no ambiente da casa era o melhor remédio que ele poderia ter. Com o coração mais leve, eu comecei a me permitir outras pequenas alegrias. Voltei a cuidar do meu jardim com mais afinco. Plantei novas mudas de amor perfeito. Voltei a cozinhar, não por obrigação, mas por prazer, testando receitas novas que eu via na televisão. A minha casa, antes um hospital, estava voltando a ser um lar. A minha relação com o meu sobrinho, o Fernando, se tornou ainda mais próxima. Ele me ligava toda semana,
não como advogado, mas como o filho que o destino me deu de presente. E então, tia, como estão as coisas por aí? O tio Antônio já está pronto para jogar uma partida de dominó? Ele brincava, e a risada dele enchia a minha alma de luz. Eu não tive mais nenhuma notícia direta do Ricardo ou da Simone. Soube por uma prima que eles tinham se mudado para um bairro mais simples, que a Simone, que nunca trabalhou, agora estava fazendo unhas em casa para ajudar nas despesas, e que o Ricardo parecia um homem amargurado, envelhecido. Eu não sentia alegria com a decadência deles. Sentia apenas a confirmação triste de que a vida, no final, sempre nos apresenta a conta das nossas escolhas. Numa tarde, eu estava no meu antigo grupo da igreja, o coral. Eu sempre amei cantar, mas tinha abandonado o grupo quando o Antônio adoeceu. Naquele dia, a dona Elza insistiu para que eu voltasse. Anda, Maria, a sua voz de contralto faz uma falta danada pra gente. Eu hesitei, enferrujada. Mas, quando o órgão da igreja começou a tocar os primeiros acordes de uma canção antiga e familiar, eu fechei os olhos e cantei. A minha voz, a princípio tímida, foi ganhando força, se misturando às outras vozes, subindo até o teto alto da pequena capela. E enquanto eu cantava, eu não estava mais rezando apenas pela cura do meu marido. Eu estava cantando pela minha própria cura. Pela alegria de estar viva, de ter amigos, de poder usar a minha própria voz. Eu ainda era a esposa do Antônio, a mãe do Ricardo. Mas ali, no meio daquela melodia, eu era, pela primeira vez em décadas, simplesmente a Maria. A mulher que, depois da mais escura das noites, estava finalmente reencontrando a sua própria música. 1 ano se passou. E o tempo, com a sua sabedoria silenciosa, foi transformando as ruínas da minha vida em um novo e sólido alicerce. A minha casa, antes um lugar de angústia e de sacrifício solitário, tornou-se um refúgio de paz e, surpreendentemente, de alegria. A presença da Lúcia, a cuidadora do Antônio, não era mais uma novidade, era uma bênção constante. Ela e eu nos tornamos uma equipe, unidas por um laço de respeito e de um carinho profundo pelo homem que estava no centro das nossas vidas. A minha rotina, antes esmagada pelo peso do cuidado ininterrupto, ganhou leveza e melodia. As minhas terças-feiras no grupo de oração e as minhas quintas no coral da igreja se tornaram sagradas. Voltar a cantar, a sentir a minha voz se unindo à de outras mulheres em louvor e em harmonia, foi como reencontrar um pedaço de mim que eu achei que estava morto e enterrado. Minhas amigas, a Elza, a Nair e, claro, a minha fiel Teresa, se tornaram a minha rede de apoio, a minha plateia e o meu conforto. E o meu Antônio? O meu Antônio floresceu. Com os cuidados profissionais da Lúcia, com a paz que se instalou em nossa casa e com as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia que eu pude contratar com o dinheiro que o Ricardo era obrigado a depositar, pequenos milagres começaram a acontecer. Primeiro, ele começou a mexer os dedos da mão esquerda, depois a virar o pescoço com mais firmeza. E, numa tarde de sol, enquanto a Lúcia lia o jornal para ele na varanda, ele emitiu o seu primeiro som com intenção. Um murmúrio, para concordar com uma notícia do seu time de futebol. Naquele dia, eu chorei como uma criança. Eram vitórias pequenas, mas para mim eram grandiosas como a conquista de uma Copa do Mundo. Do meu filho, o Ricardo, eu não tive nenhuma notícia além daquela transferência bancária, fria e pontual, que caía na conta todo dia 5. Era um elo fantasma, um lembrete mensal da ferida que ainda existia entre nós. Eu não sentia mais raiva. O tempo e a minha nova rotina de felicidade tinham transformado a raiva numa cicatriz. Uma marca que dói quando a gente aperta, mas que já não sangra mais. Eu pensava que a nossa história tinha chegado ao seu ponto final, mas a vida, às vezes, nos surpreende com um epílogo. Numa manhã, recebi uma ligação do meu sobrinho, o Fernando. Tia Maria, eu preciso te falar uma coisa. O Ricardo me procurou. Ele tem me ligado há meses, na verdade, mas eu não quis te incomodar. E o que ele quer, meu filho? Perguntei, o coração subitamente apertado.
Ele quer pedir perdão, tia. De verdade. Ele me disse que passou o último ano no inferno. Perdeu o emprego, a Simone o deixou. Ele está trabalhando como motorista de aplicativo para se sustentar. Ele me disse que a queda o fez enxergar o monstro que ele se tornou. Ele não está pedindo dinheiro, nem para voltar para a sua casa. Ele só quer ter a chance de olhar nos olhos do pai dele de novo. As palavras do Fernando me deixaram em silêncio. O perdão. Uma palavra tão pequena, mas tão pesada. Eu passei dias pensando nisso. Conversei com a Teresa, com a dona Elza, com o meu travesseiro. Eu já tinha perdoado o Ricardo no meu coração? Talvez não. Mas eu estava disposta a tentar. Não por ele, por mim e pelo Antônio. Pedi ao Fernando que desse o meu recado. Diga a ele que eu o receberei. No próximo domingo, às 15h, aqui em casa. Mas com uma condição: que ele venha sozinho. E que venha para ouvir, não para falar. No domingo, eu o esperei, sentada na minha varanda. E ele veio, a pé. Estava mais magro, o rosto marcado por um cansaço que não era físico, era de alma. As roupas não eram mais as de marca, e a arrogância no olhar tinha dado lugar a uma humildade triste. Ele parou em frente ao portão, como se não tivesse coragem de entrar. Eu me levantei e fui abrir. Pode entrar, Ricardo. Ele entrou e se sentou na cadeira em frente a mim, na varanda. Ficamos em silêncio. A sua casa está bonita, mãe. As flores. É o meu passatempo agora, respondi. E então ele desabou. Chorou como eu nunca o vi chorar, nem quando era criança. Um choro de vergonha, de arrependimento, de uma dor que finalmente tinha encontrado o caminho para sair. Mãe, me perdoa. Ele soluçou. Eu não era só negligente com o pai. Eu era cruel. Eu o via como um fardo. E eu via a senhora como um obstáculo para a minha liberdade. Eu não tenho desculpas. Não há justificativa para o que eu fiz. Eu só queria que a senhora soubesse que o homem que fez aquilo morreu de vergonha. E que o homem que está aqui agora passaria o resto da vida tentando reparar 1% do mal que causou. Eu o ouvi. E no choro dele, eu não vi manipulação. Vi a verdade de um homem quebrado. Eu te perdoo, meu filho, eu disse. E as palavras saíram mais fáceis do que eu imaginei. Eu te perdoo. Não porque você pediu, mas porque o meu coração não tem mais espaço para carregar o peso do ódio. Mas o meu perdão, continuei. E ele me olhou atento. Não é um bilhete de volta para a vida de antes. É apenas uma porta entreaberta. Você perdeu o direito de ser o cuidador do seu pai. Mas você nunca vai deixar de ser filho dele. A sua obrigação financeira, que a justiça determinou, vai continuar. É a sua penitência. Mas, se você quiser, se você estiver disposto a provar com atitudes que mudou, você poderá visitá-lo, uma vez por semana, com a Lúcia presente, para que você possa, aos poucos, tentar reconstruir a ponte que você mesmo incendiou. É mais do que eu mereço, mãe. É tudo o que eu peço, ele disse secando as lágrimas. E assim, uma nova e frágil rotina começou. Todo domingo, o Ricardo vinha. Ele não ficava na sala, assistindo televisão. Ele ia direto para o quarto do Antônio. Sentava-se ao lado da cama do pai e, com a Lúcia como testemunha silenciosa, ele conversava. Contava sobre a sua semana, lia o jornal, mostrava as fotos dos netos no celular. A princípio, o Antônio apenas o olhava. Mas, com o tempo, eu via nos olhos do meu marido um brilho de reconhecimento. Até que, numa tarde de domingo, cerca de 2 meses depois do primeiro encontro, eu entrei no quarto para levar um copo d'água e vi a cena que selou a nossa paz. O Ricardo segurava a mão do pai, e o Antônio, com um esforço tremendo, virou o rosto na direção do filho. E com a voz rouca, pastosa, mas perfeitamente clara, ele disse a sua primeira palavra em mais de 2 anos. Ele disse: "Filho." O Ricardo me olhou, os olhos arregalados, inundados de uma emoção que eu não consigo descrever. E nós 3, ali, naquele quarto, o pai, a mãe e o filho pródigo, choramos juntos. Não eram mais lágrimas de dor, eram as lágrimas da reconstrução. Hoje, a minha vida é uma melodia tranquila. Eu canto no meu coral, cuido das minhas flores, tomo café com as minhas amigas.
A Lúcia continua sendo o anjo da guarda do meu Antônio, que a cada dia nos surpreende com uma pequena melhora. E o meu filho, o Ricardo, continua vindo todos os domingos. Ele não recuperou o luxo, nem o status, mas ele recuperou algo muito mais valioso: a sua própria decência. Eu aprendi que o verdadeiro cuidado, às vezes, é um ato de guerra, não de submissão. Que para proteger quem amamos, às vezes precisamos lutar contra a nossa própria família. E que o perdão não é esquecer o mal que nos fizeram. É apenas escolher não deixar que esse mal defina o resto da nossa história. A minha recompensa não foi a minha liberdade, mas o som da voz do meu marido e a visão de um filho que está, dolorosamente, reaprendendo a ser um homem. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.